Não tá fácil, fácil não tá. Mas eu acho esse ambiente complexo mais interessante do que o binário. Então eu acho que a gente estava numa toada mais binária. Mesmo quando a gente fala do mundo dividido e do quanto ele está dividido hoje, existe uma complexidade já nessa divisão que a gente não via há 4, 5 anos. Quando a gente começou o pêndulo do binário, ou você era branco ou você era preto. Você não podia ter a possibilidade de ser cinza, de pensar um pouco diferente, de ter momentos da sua vida em que você prefere uma coisa e momentos da sua vida que você prefere outra. É como se você tivesse que escolher um grupo de códigos e aquilo está decidido por você. E hoje a gente já navega um ambiente muito mais complexo. Então, isso é ouro para nós, né, para os sinais do dia a dia, é ouro para as empresas, é ouro para todo mundo. O mundo está dividido? Está dividido. A gente tem que escolher? Tem que escolher. O que que eu acho bom? Parece que a gente parou de viver num mundo de fantasia, que daí sim, para mim, aponta muito mais esse lugar do capitalismo e tal. Dá para ter, não dá para ter tudo. A gente já sabia. O que eu acho é que hoje a gente está começando a admitir isso. Então, como a gente já falou, as empresas começando a dialogar de uma forma mais local, as empresas começando a ter coragem também de reacessar o seu próprio passado, que é uma coisa que a gente também está começando a perceber como tendência agora, e que durante algumas décadas estava absolutamente proibido. Também é muito legal da gente pensar o quanto isso significa que a gente começa a aceitar mais outros espaços da sociedade e das pessoas. Então, quando as empresas podem voltar a acessar um produto que elas fizeram há 20 anos, ou uma estratégia de marketing que elas fizeram há 20 anos, quando a gente começa a valorizar a nostalgia, a gente também possibilita que as pessoas se sintam mais à vontade para resgatar coisas que já fizeram sentido para elas. E isso também remete a um mundo antes menos binário, menos dividido. Então, como a gente fala também nos pêndulos das tendências, quando a gente vai muito para um lado, a gente invariavelmente vai voltar com esse pêndulo para o outro lado, é um pouco o que a gente está começando a fazer. É como se as tendências de nostalgia, da gente valorizar o local, das empresas terem esse olhar mais empático com as pessoas, fosse o antídoto desses tempos em que a gente viveu, que a gente quase não se sentia confortável para dizer em voz alta uma coisa que a gente gostava, ou porque alguém ia achar isso ruim, ou porque aquela oposição binária não permitia que a gente pensasse isso ou aquilo, ou porque se essa empresa fez isso, você precisa cancelar essa empresa. Então a gente começa a ter um espaço para navegar muito mais interessante, muito mais complexo, mas muito mais interessante. Então, de novo, a saída para as empresas é entender muito bem qual é essa comunidade que eles querem entrar. Daí vou fazer aqui só um momentinho merchan para a gente. É muito do que a gente faz, é muito do que a gente tem feito para os nossos clientes. E o que eu acho mais interessante é muito do que eles têm visto como sendo algumas das coisas de maior valor que a gente entrega para eles, né? Então, esse nosso olhar com esse viés mais humanista, né, mais antropológico, ele é de fato o que faz diferença para as empresas. E eu acho que as empresas também estão começando a perceber que elas não conseguirem fazer isso de forma natural ou orgânica não é um defeito. É só o que é só a forma como isso Sim. está organizado nesse momento, né? Então as empresas têm um foco mais específico, as equipes estão mais enxutas, tanto nas empresas quanto em outros espaços da sociedade. Então, é como se a gente também tivesse compartimentalizado, né? Enfim, Sim. como que elas vão trabalhar dessa forma. As empresas se preocupam com uma certa parte, nós nos preocupamos com outras. E aí é por isso que quando a gente junta esse conhecimento, é de onde de fato sai esse grande valor para eles. E gostei do que você falou desse lado mais, né, humanista, né? Então a gente pode pensar na alma dos dados, né? As empresas estão cheias de dados, né? Isso, então talvez, né, um caminho quando elas precisam olhar para fora e precisam olhar para dentro, tá super, né, claro isso. E olhar para fora é olhar, quando a gente fala olhar a alma do dado, é aquilo que vai além do quantitativo, que algumas coisas não vão capturar. E talvez é isso que tem a ver com tendências, porque não é necessariamente um caminho, como você falou, binário. É isso que vai acontecer ou aquilo que vai acontecer. Tem intersecções ali, né? Tem zonas cinzentas, cores cinza, tons de cinza que as empresas têm que observar para entender possíveis caminhos, né? Então, olhar a alma desse dado, mas também um olhar para dentro de vocação, né? De DNA. Então, não é qualquer tendência que eu vou, né? Tem
inúmeros casos de empresas que tentaram procurar entregar soluções que atendiam necessidades ali de tendências e se modernizar, né? Modernizar simplesmente por se modernizar e que não foram bem sucedidos esses casos, né? Então, as empresas têm que saber olhar para dentro, saber olhar para fora, encontrar na intersecção desses dois, aí o que ela pode entregar, né? Que seja proprietário, que seja verdadeiro, mas que esteja entregando uma atendendo uma necessidade específica, mapeando essa necessidade, como você falou bem, e pode ser como através da nostalgia que a gente tenha dentro de casa, né? Então, a Ana Maria, que é da Bimbo, né? É um caso legal, inclusive a gente trabalhou junto com eles, né? Eles olharam para esse ativo, que é essa marca super bacana, né? E primeiro tentação foi modernizar, ou vamos transformar ela em digital, tal. Tinha eu, pelo menos, eu adorava, eu adoro a Ana Maria até hoje, né? Eu adorava ter a Ana Maria no lanche e tal, e é claro que eles modernizaram o conceito de saúde, né, para ser, não é só açúcar e não sei o quê, então mas tem um ícone lá, tem um ativo que eles reativaram, né, com novos produtos, apelando para a nostalgia dos pais, coisa e tal, então é verdadeiro, está seguindo uma tendência que é uma tendência de nostalgia, mas sempre entregando com autenticidade, é um produto não vou inventar, né, um ativo que eles não tinham, ou simplesmente vamos tentar ser nostálgicos agora. E o mesmo vale para essa história de modernizar tudo. Tem que modernizar, tem coisas que não precisam ser Sem modernizadas, dúvida. né? Eu concordo, eu acho que esse é um ótimo exemplo, que é isso, assim, dá para modernizar e dá para adaptar a receita, torná-la mais nutritiva, sem deixar de acessar a Isso memória é muito afetiva do que aquele produto traz para as pessoas. Então, eu acho que é exatamente isso, eu acho que, como a gente falou, assim, não é fácil, mas eu acho hoje uma complexidade mais interessante para se trabalhar, sabe? E eu acho interessante também a gente pensar o quanto, quando a gente consegue ter um olhar mais empático para as pessoas e para a sociedade como um todo, a gente também consegue ter esse olhar para as empresas. Então, de novo, o pêndulo, aquele pêndulo que cancelava todo mundo sem querer ouvir a página 2, sem querer saber qualquer sim, explicação, é também o pêndulo que volta agora e proporciona para as empresas uma certa opção de ser falível, eles não precisam ser perfeitos. Então, as empresas não precisam acertar sempre, elas podem tentar e ir sentindo um pouco mais. Eu também tenho percebido isso nos nossos clientes, então, desde teste de produto, em que se faz um teste de produto que é quase, putz, vamos tentar. Se a gente perceber que está muito distante do que as pessoas gostariam, a gente volta para trás. Então, a gente percebe que volta também essa coragem, vamos dizer, nostálgica também, né? sim. De quando as coisas eram mais simples e de quando a gente só testava as coisas, né? Só tentava, assim, sem ter um pouco essa grande preocupação do impacto que isso vai ter e aceitando que também é isso, assim, é um dia após o outro. Depois a gente, né? Tudo que acontece hoje, Para fazer amanhã. correção de rota. Exato.